Quanto mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele. A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério. Faça o favor de esperar aqui nesta sala. A patroa não demora a atendê-lo. Merci, mademoiselle. Muito obrigado. Aceita um licor, um cafezinho? Não, obrigado. Merci. Então, com licença. Maravilha. Queridos, os donos deste moção devem ser gente muito rica. Très riche. Mon Dieu. E eu na vida que levo. Os injustiça deste mundo. Bonjour, Monsieur Jean-Louis. Bonjour. Desculpe o atraso. Madame. Meu grande amigo, o Sr. Demetrio, falou muito na sua espantosa habilidade de conoacer de pintura. Merci, madame. Monsieur Demetrio é uma pessoa muito amável. Très amável. Nós passemos ao que serve. Sei perfeitamente que o senhor é um homem muito ocupado. Eu não quero tomar seu tempo em demasia. Madame, um prazer. Monsieur, onde está o quadro? No pequeno gabinete de leitura que existe aqui mesmo ao lado. Por favor, venha comigo. Com licença. Après vous, madame. Muito obrigada. Veja, ali está. Non, n'est pas possible. Épatant. Oh, mon Dieu, c'est magnifique. Então, Maravilhoso. Autêntica maravilha. Obra-prima. é verdadeiramente uma pequena joia, não concorda? Oui. Bien, à première vista, parece excelente. Verdadeiro, autêntico, Mas, a senhora sabe, eu sou um técnico e não gosto de dar a última palavra sobre um quadro famoso sem submeter a um rigoroso exame. Nunca se sabe, não. E depois é que está em jogo a minha reputação. Posso examinar? mas claro, eu não quero outra coisa. Eu paguei uma fortuna por esse autorretrato. Eu confesso com vistas a efetuar uma revenda vantajosa. Je comprends, madame. E precisa de muito tempo para o exame? Bien, digamos, de 20 minutos a meia hora. Mas tanto tempo é que eu tenho um compromisso, preciso sair. Mas não se preocupe por minha causa, ma chérie madame. Examine o quadro e depois retiro-me sem maiores problemas. Madame pode ir a seu compromisso. Se confia em Jean-Louis. Mas claro, recomendado como o senhor foi. Olhe, fique à vontade. Quando acabar, toque aquela sineta. A criada conduzirá à porta. Quer tomar alguma coisa? Oh, não, merci, madame, merci. E eu nunca bebo quando trabalho. Mas que maravilha. Um autorretrato de Paul Gauguin. Maravilhoso. Épatant. Au revoir, Monsieur Jean-Louis. Au revoir, madame. Bonne chance. Agora, ao trabalho.
amigos, vejam a obra-prima que consegui comprar. Vejam, ali está ele. Um Gauguin legítimo? Claro, custou-me uma fortuna, não foi, Demétrio? Sim, foi, mas... Que? Que foi? Ora, esse não é o mesmo quadro. O que você está querendo dizer, Demétrio? Mas isso não passa de uma falsificação grosseira. Não é o mesmo quadro que trouxemos da Europa. Alguém trocou o verdadeiro por essa torpe falsificação. Oh, meu Deus! Sim, mas... Eu fui roubada! Como? A polícia! Chame-me a polícia! A polícia! Ai, eu vou desmaiar! Meu quadro! Meu dinheiro! Não é esse o quadro. O Teatro de Mistério tem hoje em cartaz a peça original de Hélio do Soberal, Uma Cartada Perigosa. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência. Por favor, procure controlar-se, Madame Montreal. Precisamos de suas declarações. Eu fui roubado, inspetor. Um quadro pelo qual paguei uma fortuna. Fui roubado, substituído por uma imitação vulgar. Quanto era o quadro, madame? Vejam ali na parede. É isso, um autorretrato do pintor Paul Gauguin. Mas qualquer pessoa pode ver que se trata de uma falsificação bastante grosseira, não? Realmente, Minoro, realmente. Madame Montreal, quem esteve nesta sala pela última vez antes de ser constatado o roubo? Ninguém. Esta é a minha sala particular de leitura. Um ambiente tranquilo que reservei ao meu repouso espiritual. Eu gosto de passar alguns momentos com meus livros, cercada de obras de arte. Quer dizer que antes da senhora trazer os seus convidados para verem o quadro, ninguém esteve aqui. Criados, não? Bem, os criados naturalmente por causa da limpeza e da conservação do cômodo. Dizer que não entrou nenhum estranho? Não, isso é... Não, esperem. Mas sim, aquele francês. Um francês? Sim, um homem muito fino, distinto, especialista em avaliar quadros famosos. Aliás, ele veio aqui especialmente para fazer a avaliação do Gauguin. Como se chama esse tal francês, madame? Espere. Eu estou tão confusa. O nome era... sim, eu lembro-me agora perfeitamente. Era Jean-Louis e me foi recomendado por um meu amigo Demétrio Constantino, um conhecido marchand. Conheço o senhor Demétrio. Mas esse tal Jean-Louis, o sobrenome, conhece o sobrenome dele? Não, mas o Demétrio certamente saberá. São amigos. A seu tempo interrogarei o senhor Demétrio. Diga-me, madame... Meu nome é Hortência, inspetor. Prefiro ser chamada assim. Pois bem, dona Hortência. Faz muito tempo que adquiriu o quadro? Não, acabo de chegar da Europa. Eu cheguei precisamente há uma semana. Hoje, pela primeira vez, abri a casa para recepcionar alguns amigos e, é lógico, exibir o quadro. Quantas pessoas sabiam da existência do quadro nesta casa? Sim, além de mim e do senhor Demétrio, minha amiga Lilinha Fonseca, o advogado Dr. Heraldo Medeiros e a criadagem, é claro. Os outros iam tomar conhecimento da aquisição que fiz somente esta noite. Antes de mais nada, precisamos localizar esse tal Jean-Louis. Se a senhora não se incomodar, farei deste seu gabinete de leitura meu quartel-general para os interrogatórios. Ai, inspetor, esteja à vontade. Mas o importante é reaver o meu Gauguin. Senhora pode ficar certa que ilustre amigo vai encontrar ladrão. Eu assim espero. Bem, se me dão licença, eu subo a meus aposentos. Eu preciso urgentemente de um calmante. Esteja à vontade, dona Hortência. Fique à vontade. Muito obrigada, com licença. Meu Deus, que coisa horrível. E agora, ilustríssimo amigo? Tudo aponta o tal francês como a pessoa que fez a substituição do quadro verdadeiro pela falsificação. Resta-nos agora localizá-lo. O engraçado é que esse nome Jean-Louis me diz alguma coisa que eu não me recordo que seja. Não tem nada, não. Vamos conversar com o senhor Demétrio, que nos poderá talvez oferecer uma solução para o fato. É isso?
inspetor. Meu nome é Demétrio Constantino. Aliás, originariamente, nosso sobrenome era Constantinos, com K no início e S no final. Quer dizer, de origem grega, não? Exatamente, meu caro. Meus avós eram gregos e meu pai também, mas veio para o Brasil e naturalizou-se. Compreendo. Senhor Demétrio, Não? Dona Hortência nos disse que foi o senhor que enviou a esta casa um avaliador de obras de arte chamado Jean-Louis. Agora eu lhe pergunto, Jean-Louis de quê? Bom, espere um momento, eu creio haver um equívoco em tudo isso. Como é que diz equívoco? Que equívoco? Eu não mandei nenhum avaliador a esta casa, mesmo porque considero-me uma autoridade no assunto e não precisaria, como não precisei na Europa, da palavra de mais alguém para saber se o Gauguin era ou não autêntico. O senhor esteve na Europa juntamente com Dona Hortência? Não estive com ela. Encontrei-me com Madame Montreal em Paris. Eu estava a negócios. Comprava, aliás, obras de arte. Encontrei Dona Hortência Montreal certa tarde em plena Place Concorde. Um encontro auspicioso. E daí então, Madame me disse que estava tentada a adquirir um ou dois quadros famosos e para tanto pediu meu conselho. Ora, por coincidência, naquele mesmo dia me havia sido mostrado o autorretrato de Paul Gauguin, pintado no ano de 1896, quando o artista se encontrava no Tahiti. Aliás, um quadro pequeno, hein? Mede 40 centímetros por 35. No entanto, é de grande valor. Eu fui intermediário entre Madame Hortência Montreal e a proprietária da pintura. Certamente custou muito caro, não é? Ah, sim, naturalmente, uma pequena fortuna, mas valia muito mais. Eu sei de colecionadores aqui mesmo no Brasil que não vacilariam em pagar quase o dobro daquilo que Madame Montreal pagou. Era então um bom investimento? Um bom investimento? Não. Um excelente investimento. E o senhor serviu de intermediário na compra? Eu não diria assim. Em se tratando de Dona Hortência Montreal, minha velha amiga, aliás, eu não fui propriamente o intermediário no sentido exato. Eu não ganhei coisa alguma na transação. Apenas apresentei Madame, a proprietária do quadro, garantindo-lhe a autenticidade do trabalho e afastei-me discretamente para que as duas resolvessem o negócio. Dona Hortência é uma mulher muito atilada e, se tratando de negócios, ela soube especular e levou a melhor. Quer dizer que o senhor Demétrio disse que não mandou nenhum avaliador avaliar quadro? Ah, isso mesmo. Ora, por que faria tal coisa? No entanto, Madame Hortência garante que o tal senhor Jean-Louis veio a esta casa examinar o quadro a seu mano. Madame incorreu num engano que eu faço questão de desfazer. Eu também. Para tanto, farei um confronto do senhor com a dona desta casa. Minoro? Isso, já sei disso, amigo. É para ir chamar a Madame, não? Exatamente. Então, com licencinha, não? Não demora, não? Vamos já para chamar ela. Bem, meu amigo, está havendo muita confusão em torno deste quadro. Eu não sei como Madame Hortência deixou-se enganar. Aquela falsificação grosseira. Obra de um principiante em arte. É um pastiche. Uma cópia abominável. Confesso que, embora aprecie muito a pintura, eu não sou bastante versado em pintores. O que me pode dizer sobre Gauguin, Sr. Demétrio? Bem, Paul Gauguin nasceu em Paris a 7 de junho de 1848, quando a cidade vivia momentos trágicos da Revolução Republicana. Mais tarde, eu creio que 1851, sim. Quando Luiz Napoleão deu golpe de Estado, a família Gauguin resolveu deixar a França. O pai de Gauguin era jornalista e temia represálias dos novos governantes. Partiu com a família para o Peru, mas faleceu em meio à viagem. Depois de viver uma vida de fábula na famosa mansão de Dom Pio, o menino Paulo regressou à França com a família, onde iniciou seus estudos. Gênio irrequieto e fantasioso, Gauguin envolveu-se em muitas complicações. Aliás, uma delas foi a causa da sua morte no ano de 1903, numa cela de prisão em Fatuíva, Ilha das Marquesas. Não é preciso dizer que os trabalhos deixados pelo famoso pintor galgaram preços astronômicos e tornaram-se célebres. Muito bem.
Vejo que o senhor é mesmo um apaixonado da pintura. É não só da pintura, meu amigo, como de quase a maioria das outras artes. Eu me denomino um esteta. O senhor é realmente um esteta. Por favor, madame, tenha vontade, pode entrar, não? O que temos ainda, inspetor? Eu ia me recolher quando meu amigo surgiu com o seu chamado. O Minoru, né? Sim. Eu sinto ter incomodado a Hortência, mas era absolutamente necessário que houvesse um confronto entre a senhora e o senhor Demétrio. Pois aqui me tem o que deseja. O inspetor julga que fui eu quem mandou a esta casa um avaliador de obras de arte. E não foi? Claro que não. Ora essa, pois se o homem ligou de sua casa, falou comigo. Quando foi isso? Sábado à tarde, marcamos então para hoje, ou melhor, para ontem à tarde, a avaliação do quadro. Ontem foi segunda-feira, não? Sim. Eu cheguei de Petrópolis, onde fui passar o fim de semana, exatamente a tempo de trocar de roupa e vir à recepção aqui em sua casa. Sim, então eu fui enganada. O homem não estava... Ele não estava com a sua permissão para... Claro que não. Nem eu conheço esse tal Jean-Louis de quem falam. Meu Deus, então não resta dúvida de que foi ele o ladrão, foi ele, inspetor. Só pode ter sido. Um momento, vamos por parte da Hortência. Em primeiro lugar, diga-me uma coisa. O senhor Jean-Louis ficou sozinho com o quadro? Sim, eu precisava sair, eu tinha um compromisso inadiável. Deixei-o aqui nesta mesma sala examinando a pintura e saí. Quem mais estava na casa naquela ocasião? Somente Ângela. Os outros criados ainda não tinham voltado da folga de fim de semana. E Ângela viu quando o tal avaliador deixou esta casa? Eu não sei, eu creio que sim. O certo seria que ele tocasse a campainha para que o criado o acompanhasse à porta de saída. E foi o que aconteceu? Ora, inspetor, como é que eu posso saber se eu não estava em casa? Eu acho melhor perguntarmos a Ângela. É o que eu pretendo fazer. Minoru? Eu já sei isso, já sei. Chama a criada chamada Ângela, não? Um instantinho, eu vou chamar ela. Eu não sei de nada. Eu não tenho culpa nenhuma. Deixa de choros, Ângela. Desembuche o que sabe. Com a polícia não se brinca. Mas eu não estou brincando, não, senhora. Eu não sei mesmo de nada. Eu nem sabia que aquele quadrinho que a senhora comprou no estrangeiro valia tanto assim. Uma coisa à toa, a cara de um homem. Eu não pensei que... Ignorância. Ouça, Ângela, não lhe queremos fazer mal. Queremos apenas saber se foi você quem acompanhou o francês até a porta quando deixou esta casa. Aquele homenzinho cheio de salamaleques e falando engraçado. Ele mesmo, o senhor Jean-Louis. Sim, fui eu, sim, senhora. Ele tocou a sineta e eu fui ver o que era. Ele estava parado de frente daquele quadrinho, olhando como se estivesse diante de um santo no altar. Quando eu apareci, disse que já tinha terminado o serviço, que a senhora estava de parabéns, mas que precisava ir embora. E não levava nada nas mãos? Um embrulho, uma pasta, não, uma valise? Não, senhor. Saiu como entrou, sem nada nas mãos. Eu lhe entreguei o chapéu que ficara na entrada e ele foi embora, sempre fazendo misuras e falando esquisito. O quadro não é muito grande, mas como alguém poderia levá-lo sem despertar suspeitas? Inspetor, é muito simples. Como? Bastaria retirar a tela da moldura e enrolá-la. Ficaria reduzida a um pequeno tubo facilmente escamoteável. Mas sabemos que o senhor Jean-Louis, ou lá como seja que se chama realmente, não levou nada nas mãos. Nas mãos, não. Mas poderia levar junto ao corpo. Até mesmo enrolado a um braço ou uma perna e devidamente preso com elástico ou durex. Isso mesmo, é verdade. Eu já vi uma história em que um famoso ladrão roubou um quadro e saiu com ele do museu, com ele enrolado no próprio corpo, e debaixo do sobretudo, né? O moço de fala esquisita não usava sobretudo, não. Nem era preciso. Dado ao tamanho do quadro, poderia levá-lo enrolado sobre a manga do terno ou sobre a perna da calça. Já não resta dúvidas de que o falso avalista é o ladrão. O problema agora é identificá-lo e localizá-lo. Aliás, sou boa fisionomia, inspetor. É ou não é, minha senhora? Sou. Se tornar a encontrar aquele tipo, fatalmente eu reconhecerei. Eu também. Era um homenzinho engraçado, cheio de tickets, com aquela barbicha na ponta do queixo. E dizia que ele usava a barba? Sim, uma barba rala e russa. Piscava muito os olhos enquanto falava. É um bom disfarce. Vejo que estamos lidando não só com um hábil ladrão de quadros, como também com um ator. Ah, um ator. Então o senhor suspeita de um ator? Não é exatamente isso. Eu não quero dizer que um ator seja o ladrão. Sim. E sim que o ladrão
é um ator. Isso tudo muito bem explicado, Você né? entendeu, né, Minoro? Não. Isso não vem ao caso. Muito bem, dona Hortência, quem mais viu o quadro, hein? Além de mim, de Ângela, de Demétrio, naturalmente, desse tal francês, ninguém, inspetor. Espere, patroa. Aquela sua amiga também viu. Quem? A Lilinha. É impossível. Ela chegou a esta casa somente na hora da recepção. Chegou mais cedo do que todos e veio para esta sala. Disse que não precisava avisar a senhora, que ainda era cedo e que pretendia descansar um pouco. E Lili esteve aqui nesta sala sozinha com o quadro? Sim, senhora. A que horas ela chegou? Muito cedo. A senhora estava lá em cima repousando. Deviam ser 6:30 ou 7 horas, mais ou menos. Somente por volta das 10 foi que os convidados começaram a chegar. Ângela, você tem certeza de que dona Lilinha entrou nesta sala e não tornou a sair? Sim, senhor. Eu vim espiar e ela estava recostada naquele canapé com os olhos fechados. Eu pensei comigo que ela tivesse pegado no sono e fui embora. E o quadro? Estava no lugar? Eu estava, sim, senhor. Esse mesmo quadro que está aí. Tem certeza de que era este mesmo quadro? Bem, pelo menos parecia, né? Era a mesma coisa. Essa cara de homem que está aí. Sabe a que horas dona Lilinha deixou este cômodo? Não sei, não, senhor, não sei. Eu estava tão ocupada com os convidados que não reparei. Eu só sei que depois, quando fui servir os coquetéis, ela já estava conversando com aquele outro senhor, o doutor Heraldo. Riam muito. Como sempre. É que Heraldo adora contar histórias inconvenientes e picantes. E Lilinha dá-lhe corda e incentivo. Bem, pode ir, Ângela. Sim, senhor, e com licença. Pois não. E agora aí, amigo? É certo que interrogaremos dona Lilinha, mas também é certo que precisamos encontrar o francês avalista. E posso saber como pretende agir para levar a cabo tal tarefa? Pretendo recorrer aos arquivos policiais. Tenho quase que certeza de que o homem é vigarista, nosso conhecido. Aliás, o nome Jean-Louis me diz qualquer coisa. Eu gostaria de saber o que foi que Lilinha ficou fazendo sozinha nesta sala durante tanto tempo. Eu não engulo a história que estivesse com sono. Lilinha sabia que eu havia comprado o quadro e, mesmo sem tê-lo visto, fez-me uma oferta pelo telefone. Sua amiga queria comprar o quadro? Exatamente, inspetor, mas eu me recusei a vender. Eu pretendia especular mais antes de fechar qualquer negócio. Eu acho que vou ter uma conversinha particular com a sua amiga. Claro que eu estive nesta sala, inspetor. Mas quando aqui estive, o quadro já havia sido roubado. Já, não? Mas como? O quadro já tinha sido roubado? E como sabe disso? Dona Lilinha, como pode afirmar com tanta segurança que o roubo já tinha sido praticado? Que provas nos apresenta a esse respeito? Cheguei cedo a esta casa, inspetor. Eu estava com um pouco de dor de cabeça e me dirigi para esta sala. Eu disse a Ângela que não precisava avisar a Hortência da minha presença porque eu queria examinar o quadro sem testemunhas. Eu desconfiava que se tratava de uma falsificação. Eu sou pintor, inspetor, e entendo profundamente do assunto. Muito bem. E então? Então constatei de saída que aquilo que ali está era uma falsificação grosseira. E diverti-me com o fato da pretensiosa Hortência haver pago uma fortuna pela posse de uma coisa que nada valia. Mas por que não tratou de avisar sua amiga? Mas para quê? Seria muito mais divertido, como foi, na verdade,
assistir ao escândalo que Hortência faria ao constatar a burla em que caíra. Então o quadro já havia sido roubado. Se é que algum dia o quadro verdadeiro esteve nesta casa. Pelo que eu sei, este Gauguin pertence à coleção de Madame de Montferrat. Uma coleção famosa. Como poderia ter ido parar nas mãos da pessoa que o negociou com Hortência em Paris? Eu também não sei. Mas haveremos de verificar todas as facetas do caso. Muito obrigado, dona Lilinha. Já é tarde e eu creio que todos temos direito de descansar. De pleno acordo, inspetor. Mas eu deixarei meu endereço para o caso do senhor tornar a precisar dos meus préstimos. Eu lhe agradeço. Aqui tem o meu cartão. Boa noite, inspetor. Boa noite. Vamos, minuto. Boa noite. Muito interessante essa senhora, não? Você achou, Minoro? Achei. Muito bem. Interessante e reticente, não? Isso. Garanto que não nos disse a terça parte do que sabe. Minoro, nesse mato tem coelho. Mas de Luiz Amigo é bom caçador, não? Mata todos eles, não? Veremos, Minoro, veremos. Uma coisa eu acabo de matar. O que matou? Já sei de onde me lembro do nome de Jean-Louis. Sabe? De onde? De algo a ver com a troca de joias falsas por verdadeiras. Vamos examinar os arquivos logo cedinho, Minoro. Logo cedinho, hein? Isso. Aqui está, chefe. Ótimo, Suzy. É esse mesmo. Veja, Minoro. Aqui temos a ficha do homem Pierre Brochard, nascido em Bordeaux. Chegou ao Brasil no ano de 1952 a bordo de um mercante francês. Aqui ficou e obteve naturalização. Desde então passou a operar em navios de luxo ou em bairros suspeitos, né? Explorou o Lenocínio em companhia de uma mulher chamada Zaira, com quem vivia maritalmente. Presos, cumpriram pena e ao saírem da cadeia sumiram de circulação. Sim, gente muito fina, não? Finíssima. Vamos já sei onde localizar o casal. Sabe, chefe? Onde? Há tempos que Zaira vive num padrinheiro para os lados da saúde. Está velha, coitada, e vive de costuras. O que eu não sabia era que Pierre, ou melhor, Jean-Louis, havia voltado à atividade. Isso. E pelo jeito voltou com força total, não? E nós vamos agarrar o homem, chefe? Bem, Suzy. Pelo menos vamos tentar. Se foi realmente Pierre, o autor do roubo, eu não creio que esteja sentado em casa à nossa espera. Então vamos correndo, né? Antes que o pássaro levante voo. É um caso. E esse japonês também vai atrás da gente, grudado assim? Vai, sim. Não vamos perder tempo. Suzy, vamos andar. Vamos. Então vamos embora. Já vai. Eu estou acabando de me aprontar para... Ué, quem são vocês? Não me reconhece, velha Zaira? Inspetor Santos. Nossa Senhora. Bem se diz que uma desgraça nunca vem só. Não nos convida a entrar? Eu estou de saída, inspetor. Mas pode dizer o que quer. Se há alguma coisa com respeito àquele desmiolado do Pierre, olha, eu não sei de nada. Para mim também foi surpresa. O que é que foi surpresa, velha Zaira? A morte do Pierre. O crime e tudo mais. Sem juízo, inspetor. Velho como estava, achava que ainda podia fazer grandes negócios. Não se conformava em que os tempos mudaram. Espera aí. De que você está falando? Pierre morreu? Pois não morreu. Assassinaram ele na noite passada, inspetor. O corpo foi encontrado num beco escuro da Gamboa. Homem, mas sem juízo de gente. Nunca perdeu o hábito de bater pernas altas horas da noite. Com a cidade do jeito que está, uma pessoa de bem não pode se arriscar. Então Pierre foi assassinado. Pois é, um horror. Pobrezinho. Agarraram ele por trás e esganaram ele. Miseráveis. Olha, ele nunca tinha um centavo no bolso. Ainda no outro dia, para alugar uma roupa decente, eu tive de dar o dinheiro. Dinheiro, roupa? Quando alugou isso? Conte essa história direitinho, vamos ver. Pois foi isso mesmo, sim, senhora. Apareceu um serviço ultimamente. O Pierre aceitava trabalhar de mordomo em festa de gente rica. Mordomo por um dia. Ele entendia do riscado. Eu sei. Mas que história é essa de alugar roupa? Que roupa foi que ele alugou? Um terno preto com colete, chapéu gelo, gravata de plaston e tudo mais. Só vendo. O meu Pierre até parecia nos velhos tempos. Que elegância, que finura. Ninguém diria que era um João Ninguém. Que morava aqui nessa cabeça de porco, onde não tinha onde cair morto. Que dia foi isso?
Na segunda-feira. Por quê? Isso é nem o dia do roubo. Roubo? Mas que roubo? Eu não sei do que vocês estão falando. Vamos com calma. Vamos com calma. Sim. Então Pierre alugou uma roupa elegante e disse que ia trabalhar. Isso mesmo. Coitadinho. Não voltou mais. Vieram me dizer que o corpo tinha sido encontrado na Gamboa e eu fui até lá. Era ele mesmo. Levaram no rabecão. Eu ia sair para tratar do enterro. Então Pierre saiu para fazer um serviço e não voltou. Foi assassinado. Espera aí. Que história é essa de fazer um serviço? Ele foi trabalhar. Largou mão de tudo mais. Ele estava andando na linha, inspetor. É o que você pensa. Pierre foi tomar parte num grande golpe. Jogou uma grande cartada. Mas pelo que sabemos, uma cartada perigosa. No que sonhava ganhar uma grande soma de dinheiro, perdeu a vida. Que diabo de conversa complicada é essa que eu não entendo, inspetor? Já não basta o meu Pierre estar morto e ainda me vê o senhor com mais complicações. Não sei porquê, mas acredito que você esteja por fora da jogada. Estou mesmo, sim, senhor. Se é que tem alguma jogada por aí. Olha, desde que eu saí das grades que eu mudei de vida. Com que capital que eu ia abrir um negócio? E depois, ali na Rua das Marrecas, onde eu tinha o meu negócio, a peça Michô só dá raia miúda. Não. Olha, eu sei costurar. Eu arranjei fregueses e vivi até hoje honestamente. Eu sei, mas parece que o Pierre recebeu uma boa proposta para um golpe e deixou-se levar pela tentação. Agora está morto. Estrangulado, diz você. Pois não foi. E me disseram que agarraram ele pelas costas. Está certo. Eu lhe dou uma carona até o Instituto Médico Legal. Se puder, até lhe facilita o trabalho. Gente, como é que o senhor está bonzinho. Bem diz que o diabo depois de velho vira ermitão. Como é? Aceita a carona? Claro que eu aceito. Olha aqui, cambada. Eu vou sair para tratar do enterro do outro, hein? Se quando voltar o meu quarto estiver mexido, vai ter. Vocês me conhecem. Vamos embora, inspetor, Vamos lá, vamos. Olha, veja aqui, ó. Veja no que eu vim parar, inspetor. Uma mulher que já teve estadão como eu tive e morar no meio dessa gentinha. A vida. Eu vi o corpo. Era mesmo Pierre, ou Jean-Louis. Trajava a roupa que tinha alugado para ir à casa de Dona Hortência. Alguém atacou de improviso pelas costas usando um arame ou fio de nylon como um garrote. Pierre já estava fraco, não tinha forças como antigamente. Morreu sem oferecer resistência. Que coisa horrível, né? Puxa vida, mas por que será que mataram o homem, chefe? Queria saber a resposta, Suzy, por 2 motivos. Primeiro, para não pagar a ele a recompensa prometida pelo furto do quadro. Isso aí, segundo. Para evitar uma possível denúncia. Pierre era traiçoeiro. Sabia que estavam em jogo muitos milhões e não se conformaria com migalhas. Certamente fez ameaças e isso o perdeu. E agora ficamos sem a pista mais importante. Não, Suzy. Agora eu tenho uma pista bastante importante. Descobri a identidade do homem que foi à casa de Dona Hortência avaliar o quadro. Descobri também qual das pessoas relacionadas com a dona do palacete teve contato com ele em passado não muito remoto. De quem que o senhor está falando? Do hoje ilustre advogado Heraldo Medeiros, que outrora defendeu o francês Zaire no tribunal. São velhos conhecidos. Isso tudo é um absurdo, inspetor. Nega que conhecia e até trabalhou para Pierre Brochard e Zaire? Não nego. Mas isso foi há muitos anos. Eu estava em início de carreira. Eu sei. Mesmo assim conseguiu aliviar bastante as penas de ambos. Fiz o meu dever. Eu estava defendendo os dois. Era minha obrigação. O senhor subiu muito. Ficou famoso. Hoje não tomaria a defesa de 2 marginais como Pierre e Zaire. Está claro que não. Os tempos mudaram. Realmente mudaram. O modesto advogado de ontem é um homem rico, muito bem situado na vida, que pode se dar ao luxo de colecionar obras de arte. Onde pretende chegar? Já cheguei, doutor Heraldo, ao autorretrato de Gauguin. Preciosidade, não resta dúvida. Mas eu não estava disposto a me deixar explorar por Hortência e Demétrio. Como? Explorar pelos dois? Isso mesmo.
Todos sabem, não é segredo nenhum, que Demétrio usa a influência social de Hortência para fazer bons negócios. Desta vez era ela que pretendia fazer um excelente negócio. Afinal, um Gauguin não anda a pontapés por aí. Hortência, aconselhada por Demétrio, investiu bom dinheiro no quadro, sabendo de antemão que poderia conseguir por ele muito mais do que aquilo que pagou. Um negócio como outro qualquer. Mas que deu errado. Não contavam que alguém mais esperto resolvesse roubar o quadro. Foi uma grande cartada, concorde, inspetor. Isso eu não nego. Mas acho também que foi uma cartada bastante perigosa. Afinal, um prejuízo muito grande. E o senhor acha que Hortência é tola para não ter segurado o quadro? Não vá nessa, inspetor. Ela é uma mulher esperta. Vai receber o seguro, que ainda lhe dará margem de lucro, garanto. Está aí uma faceta do caso com a qual eu ainda não havia atinado. Pois examine a coisa por este prisma e talvez tenha grandes surpresas, inspetor. O que quer dizer com isso? O senhor é detetive. Ao senhor cabe descobrir as coisas. Eu dei uma pista. Quem sabe se é boa ou má. Está certo. Eu vou seguir a sua pista. E caso desvende o mistério do roubo do quadro, ficarei devendo ao senhor esta gentileza. Talvez eu não lhe esteja fazendo uma gentileza, inspetor. Talvez esteja adiantando meu lado, como dizem na gíria. Como, doutor Heraldo? Não entendi. Tudo a seu tempo. Veremos quem tem razão. Está muito bem. O senhor então me dá a sua palavra de que não manteve nenhum contato com Pierre e Zaira? Tem a minha palavra. Desliguei-me daqueles dois infelizes logo que terminei meu trabalho no caso. Nem mesmo voltei a pensar em semelhantes criaturas. Está muito bem. Desculpe nesse caso incômodo que lhe dei. Ora, incômodo nenhum, inspetor. É sempre um prazer colaborar com a lei. Você entendeu alguma coisa da conversa toda? Não. Pois é, nem eu. Fiquei calada porque não sabia o que dizer. Pois eu entendi alguma coisa, meus amigos. Entendi que talvez o roubo do quadro não tenha sido um roubo, e sim uma cartada muito grande. Como assim? Ora, Suzy, o Dr. Heraldo insinuou que talvez o roubo não passe de um plano de Dona Hortência para receber o seguro. É isso mesmo, não? Um grande golpe. Mas o caso ficou muito mais grave com o assassinato de Pierre. E o senhor acha que foi ele, chefe? Meu Deus! Por enquanto, temos apenas suspeitas. Tratemos de arranjar provas. Mas como nós vamos arranjar a prova, ilustre amigo? Tornando a interrogar Madame Hortência Monreal, Minoro. Absurdo. Eu não sei como você tem o desplante de me dizer semelhante coisa. Você sabe que eu posso processá-lo? Eu não poderia apresentar provas. Muito bem, mas ouça uma coisa, seu canalha. Eu não sou o que você pensa, não. Eu não costumo lançar mão de certos expedientes. E de hoje em diante, nossas relações estão cortadas. É isto mesmo, cortadas. E passe muito bem. Ora, que desaforo. Mas o que foi? Você está vermelha, alterada? De ódio, Demétrio, de ódio. Se eu pegasse aquele advogadozinho de porta de xadrez, eu não sei o que é que eu faria. O que a senhora fazia, Dona Hortência? Senhor? Por acaso sabe de quem eu estava falando? Do Dr. Heraldo. Ele acusou de ter planejado o falso roubo para receber o seguro, não foi isso? Isso, exatamente. Espera aí, como é que o senhor sabe? Estivemos no escritório do Dr. Heraldo. Ele nos fez essa insinuação. Canalha. A senhora já deu parte à companhia de seguros? Mas como se o quadro ainda não tinha sido segurado, inspetor? Não, mas então... O prejuízo foi imenso e total. Demétrio estava encarregado de resolver o problema do seguro, mas deixou para mais tarde e agora... Mas eu reconheço que tive culpa no caso. Mas quem podia imaginar que iriam roubar o quadro mal chegado de fora? Por falar nisso, descobrimos o francês que esteve aqui em sua casa fazendo-se passar por um conhecedor de pintura. Foi ele. Prenderam o tratante? Que foi ele, não resta a menor dúvida, mas não prendemos. Mas não prenderam? É para ficarem de braços cruzados que são da polícia? Você sabe quem é o ladrão e onde está? Por que não prendem de uma vez? Porque a polícia não tem costume de prender defunto, né? Como? É isso mesmo, madame. O homem foi abotoado. Morreu? Todinho, dos pés da cabeça, não? Assassinado, pelo que pude compreender. Exatamente. Se foi ele quem roubou o quadro e agora foi morto, isso quer dizer que alguém se apossou do roubo. Dificilmente tornaremos a ver aquele quadro, hein?
É uma pena. Não, senhor Demétrio. Nós conseguimos reaver o quadro. Como? Mas conseguiram? Mas é impossível. Isso, impossível às vezes acontece, não? Mas conseguiram mesmo? Oh, graças a Deus, onde é que está ele? Quando me será entregue, inspetor? Agora mesmo, se a senhora quiser. Oh, inspetor! Hortência, não acredite nisso. O inspetor não tem o quadro em seu poder. Se Pierre está morto e foi ele quem trocou o quadro, como é que a polícia pode recuperar? Lamento dizer-lhe que já recuperamos o quadro que foi retirado daquela moldura e substituído por uma falsificação, senhor Demétrio. Pois eu só acredito se me mostrarem o quadro. Suzy. Está aqui, chefe. Espera, esta valise aí. É sua, eu sei. Foi justamente por isso que tive a ideia de revistá-la. E dei sorte. A tela estava enrolada no fundo. Senhor Demétrio, o senhor tem muito sangue frio. Mas arriscou-se demasiado. Não, espere, não é nada disso. Está havendo uma confusão. Não está havendo confusão nenhuma, não, senhor Demétrio. O senhor encontrou-se, por acaso, com Dona Hortência em Paris. Falou-lhe do quadro de Gauguin. Um momento, por favor. E ela, ávida de fazer um negócio lucrativo, confiando no senhor, caiu no engodo. Comprou por uma fortuna um Gauguin que nunca foi Gauguin. Como? Mas eu tenho certeza de Não que esteja assim tão certa. Garanto-lhe que, a estas horas, a mulher nas mãos de quem a senhora adquiriu a pintura já não mora na casa onde morava. A senhora foi vítima de uma jogada bem feita, Dona Hortência. Mas o quadro, o Demétrio garantiu. Eu sei, garantiu ser verdadeiro e ajudou a senhora a contrabandear o quadro para o Brasil. Ele sabia que tanto o recibo quanto o atestado de que o quadro era autêntico eram falsos. Não se podia arriscar a que autoridades alfandegárias, ou mesmo corretores de seguro, dessem pela fraude. Demétrio, isso é verdade? Você teve coragem? Negócio é negócio. E roubo é roubo, senhor Demétrio. O que o senhor fez com Dona Hortência não passou de um roubo. Venderam um Gauguin falso e depois o senhor, mancomunado com Pierre Bourlochat, velho vigarista, seu conhecido, tratou de simular o roubo. Assim não correu o risco de ver desmascarado seu plano. Mas Pierre tornou-se incômodo, fez ameaças e foi preciso silenciá-lo. Ah, que crápula. Queria metade do que consegui na transação. Isso, ladrão que rouba ladrão. Você, Demétrio, um larápio. Um ladrão. Hortência, a vida é difícil. Pouquíssimas pessoas se interessam por obras de arte e têm dinheiro para investir. Eu estava em apuros. Precisava jogar uma grande cartada. Joguei. Jogou e perdeu, né? E deixou-se apanhar facilmente, pois o senhor declinou o nome de Pierre quando todos pensavam que o francês se chamasse Jean-Louis. Ah, maldição, eu estou perdido. Ah, não está perdido, não, senhor. Eu estou perdido. De jeito nenhum. Comigo, prisioneiro nenhum se perde. As algemas estão aqui mesmo. Não, mãe. E o meu dinheiro? Eu ficarei com prejuízo, inspetor. Creio que a senhora arranjará um bom advogado, recuperará o que lhe foi roubado. Bom, quer dizer que caso encerrado, não, Luiz Amigo? Sim, menor. Caso encerrado. E me diz uma coisa aí, esse quadro agora, quadro falso aí, pra que vai servir agora? Ora, eu vou jogar essa droga no lixo. Não. Esse quadro é muito valioso, Dona Hortência. É a prova do crime. Afinal, temos 2 Gauguin que não são Gauguin. Isso é fácil de dizer, mas muito difícil de entender, não? Difícil muito. O Teatro de Mistério apresentou o original de L. do Soveral, A Cartada Perigosa. Tomaram parte os seguintes artistas: Neida Rodrigues no papel de Hortência, Geraldo Avelar foi Demétrio, Carmen Dolores, Liminha, Ilka Maria Ângela, Paulo Célio, Jean-Louis, Wilson Marcos, Heraldo, Auriceia Araújo, Zaira, Lourdes Santana, Suzy,
Cauê Filho Minoro. Domício Costa, Inspetor Santos. Controle de som de Milton Cacheado. Sonoplastia José Marques. Assistente Aldir Santana. Contra-regra Isaías Silva. Ensaios de Cauê Filho. Supervisão Carlos Leão. Na próxima semana voltaremos a apresentar mais um Teatro de Mistério. Um oferecimento de leite de rosas e do desodorante Marla.